O nosso tema hoje, como vocês já tiveram ocasião de notar na apostila que o Vindisat distribuiu com todos vocês, fala sobre humildade, um princípio do aprendizado cristão. Isso me faz lembrar daquele indivíduo que escreveu um livro intitulado Os 3 Homens Mais Humildes do Mundo. E ele botava embaixo assim, com letras menores, como eu conheci os outros 2. Porque ele era um deles. Eu tenho muito medo de tratar desse assunto, para que ninguém imagine que porventura eu estou me oferecendo como referência de humildade. Ao contrário, eu sou uma pessoa que com uma consciência enorme sei que preciso conhecer na prática profundamente essa virtude, que é uma das virtudes cristãs mais desafiadoras e mais esmagadoras e que propõe para nós uma perspectiva de desafio incomparável. Meus queridos, nada tem sido mais mal compreendido no rol das virtudes cristãs do que a humildade. Isso porque entre nós, especialmente evangélicos, cristãos, rouquidão, gente que fala com a voz assim, meio rouca, rouquidão, desvio na espinha, aqueles sujeitos assim, sabe como é que é? Deixa eu ficar de lado que para vocês enxergarem melhor. Aquele indivíduo que fala rouco, é rouquinho, e tem desvio na espinha, é tímido, assim, às vezes não é bem tímido, até covarde, desanimado. A gente, quando se desenha esse perfil desse sujeito com desvio na espinha, é rouco, é tímido, quieto, a gente diz, puxa, que irmãozinho humilde. Não é assim que acontece? Eu já vi tantas vezes as pessoas falarem de uma pessoa quando ela se ausenta. Alguém que chegou, ficou calado o tempo todo ali assim, meio vergado, lânguido, mórbido, não é? Quando falou com a voz rouca. E de repente saiu, foi embora e alguém disse, mas que pessoa humilde esse irmãozinho querido. Que nada, ele é só rouco. Se ele tomar um Vic, Vaporub talvez melhora, um exercício de postura e alguma coisa assim, mas humildade não tem absolutamente nada a ver com isso. Meus amados, Jesus está fora desse padrão de humildade desenhada por nós, pelos nossos perfis, pelas nossas caricaturas, pelos nossos estereótipos. Isso porque ele não era rouco, falava de modo a que todos pudessem ouvi-lo e as multidões o escutavam, porque ele falava de maneira audível e determinada. A sua postura era a postura rija de alguém que teve garra para carregar a cruz. A covardia jamais se manifestou nele, nem a timidez, porque ele não se olvida de oferecer a sua face, de encarar confrontos, de responder perguntas, de aceitar desafios e de se meter naquelas zonas minadas e conflituosas da vida. E o desânimo jamais nele se notou. Ao contrário, Lucas diz que quando chegou o momento dele ser assunto aos céus, manifestou-se em seu semblante a intrépida resolução de andar na direção da cruz, na direção de Jerusalém. E olhem que o protótipo, o arquetipo, o modelo, a referência de humildade, do nosso ponto de vista, não está em São Tomás de Aquino, não está em Francisco de Assis, não está no Sadhu Sundar Singh, não está em nenhum desses homens. A nossa referência é Jesus. De modo que, se quisermos aprender acerca de humildade, temos que ouvir Jesus falar: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e sou humilde de coração. Meus queridos, no convite ao discipulado aparece embutido o mandamento da humildade. Você deve ter prestado atenção como no textinho que a gente está batendo desde o início se diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O convite ao discipulado passa por aí, por esse após mim. Se você quiser ser meu discípulo, o seu lugar, disse Jesus, é após mim. O que acontece é que entre nós
Frequentemente nós somos cristãos adiante de Jesus, cristãos na dianteira, e não cristãos após Jesus. Humildade do ponto de vista do Novo Testamento, do Evangelho, do ponto de vista do discipulado, é ter a suprema coragem de confessar que não se tem nenhum valor, nenhum conceito, nenhuma verdade, nenhum princípio ou nenhuma razão que não deva se curvar diante da realidade de Jesus. Ou seja, a humildade começa quando a gente entende que os nossos valores, conceitos, padrões, razões, aprendizados, sabedorias, todas essas coisas precisam estar curvadas, submetidas a Jesus. Ou seja, nós temos que ter a coragem de dizer que diante de Jesus nós desaprendemos tudo, a vida começa e queremos ser moldados, modelados, esculpidos, trabalhados pela palavra de Jesus, e nas direções nas quais a palavra de Jesus apontar, nessas direções é que nós queremos caminhar. Imaginem como isso difere de tantos projetos, de tantas propostas e de tantas práticas cristãs que há em nosso meio. Frequentemente nós encontramos, ouvimos pessoas dizendo mais ou menos o seguinte: não, esse tipo de princípio é só para Jesus obedecer, para mim não. E eles dizem, esse tipo de atitude é uma atitude para Jesus ter, para mim não. Parece que criou-se uma esquizofrenia na perspectiva cristã dessas pessoas entre aquelas coisas que Jesus viveu e as coisas que ele nos permite viver. Como se ser cristão fosse apenas estar debaixo de uma justificação forense, judicial, jurídica do ponto de vista de Deus, que nos pegou na nossa injustiça, nos declarou justos para que continuássemos vivendo na nossa própria injustiça. No entanto, o desafio do Evangelho é aquele que afirma que Deus nos justificou na nossa injustiça, na nossa iniquidade, mas que uma vez nos tornando justos, fez algo novo acontecer em nós, de modo que Ele nos capacita para viver na direção dessas convocações e desse chamado de vida que o Senhor Jesus faz a cada um de nós. A humildade é fazer silenciar todo o nosso saber diante da sabedoria de Jesus, é afirmar a nulidade de todo o nosso poder se Cristo não estiver conosco. Humildade é ter a coragem de admitir que se está assentado no banco primário da sabedoria de Deus, sempre. Humildade é se ver na real medida da graça divina, nem acima e nem abaixo do que se é. Alguns conceitos de humildade que chocam, que ferem esse princípio que eu acabei de anunciar, ou seja, de que humildade é se ver na real medida da graça divina, nem acima e nem abaixo do que se é. Isto porque há daquelas pessoas que se colocam acima do que são, esses são os soberbos e os arrogantes. E também há daquelas que se põem abaixo do que são, essas são as autodestrutivas e ingratas, porque não reconhecem absolutamente nada do que Deus está operando de valoroso nas suas próprias existências. Humildade é estar exatamente aonde você está, onde você é, assumir o que Deus está fazendo em sua vida. Eu me lembro de que há alguns anos, quando eu comecei a viajar aí pelo país afora fazendo cruzadas de evangelização, eu voltava de algumas daquelas viagens abençoadíssimas, onde coisas tremendas de Deus estavam acontecendo, e realidades maravilhosas, avivamentos lindos, incríveis. E quando eu chegava em casa, morto de cansaço, com meu coração, por outro lado, regurgitante de alegria, meu pai me perguntava: meu filho, como é que foi o trabalho? E eu dizia assim, laconicamente: toda glória a Deus, papai, e tal. Evadia-me, fugia, esquivava-me, não descrevia o que tinha acontecido com medo de ser soberbo. Até que um dia meu pai perdeu a santa paciência comigo e disse: olha, meu filho, eu conheço pessoas
que ficam toda hora dizendo glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso, mas que por dentro estão empanturradas de orgulho. Conheço outras que conseguem falar o que Deus faz em suas vidas com discrição e sobriedade, sem de modo algum serem pessoas empavonadas, ensoberbecidas. Quando ele me disse aquilo, eu comecei a ler a Bíblia e cheguei à conclusão de que Paulo, por exemplo, falava com extrema naturalidade das coisas que Deus por suas mãos fizera ou fazia. A gente lê lá em Atos no capítulo 15, em Romanos no capítulo 15, onde ele próprio diz que não ousava discorrer sobre coisa alguma que Deus tinha feito, senão sobre aquelas que Jesus mesmo fizera por seu intermédio, em palavras, em obras e em poder do Espírito Santo no meio dos gentios. E permaneceu um indivíduo quebrantado diante de Deus. Por isso eu quero repetir, preste atenção, humildade é se ver na real medida da graça de Deus, nem acima e nem abaixo do que se é. Humildade é considerar o próximo primeiro em relação a você na fila da história. E mais ainda, é saber ouvir vozes contrárias e até vozes tolas, porém com paciência. Humildade é ter a coragem de servir aos iguais, o que é dificílimo, gente. É fácil servir os que estão abaixo e é natural servir os que estão acima. Os que estão abaixo porque se trata de um serviço que nos promove. Todo mundo obviamente diz, que sujeito humilde, está servindo aquela irmãzinha tão pobre, se levantou para dar lugar para aquela pessoa tão humilde. Isso faz o nosso status crescer com extrema grandeza. E nós somos louvados pela nossa humildade. Lá no fundo a gente fica dizendo, glória a mim, louvado seja eu. Agora, aqueles que servem aos que estão acima, também nada mais estão fazendo do que o natural, é obrigação servir assim. Mas servir aos iguais, aonde o serviço não é notado, aonde simplesmente a coisa não aparece, não há nada chocante, é aí, nesse ponto, é que a humildade mais se revela. É quando você está no mesmo nível de alguns e, no entanto, trata essas pessoas com carinho, com serviço, com deferência, com boa vontade, com quebrantamento, considerando esse superior a você. Eu penso que é aí, na perspectiva dessa relação prática, é que as coisas, na maioria das vezes, mais se dificultam. Meus queridos, hoje não se tem muitos seguidores de Jesus, em perspectiva alguma, e muito menos nessa perspectiva da humildade de Jesus, que se apresenta como referência para a nossa caminhada. Hoje o que nós temos com abundância são batedores cristãos. Não é um indivíduo que segue, aquele sujeito que vai à frente, inventando o seu próprio caminho, sabe aquele batedor na floresta que vai abrindo picada para aqui e para acolá, mas não é seguidor. Por isso eu quero dizer com toda veemência e com toda objetividade, cuidado com as novas revelações que trazem noções diferentes do Evangelho. Se um anjo aparecer a você, lhe desenhando uma perspectiva de Evangelho que não seja exatamente semelhante, que não seja a descrição da vida, do projeto de Jesus Cristo, você pode encher a boca com coragem e dizer, esse projeto é anátema. Porque a referência para a nossa caminhada está em Jesus. E tudo quanto seja caricaturesco em relação a Jesus, precisa ser por nós descartado e posto de lado, porque quem pretende inventar perspectivas novas de fé cristã, nada mais é do que um batedor, um aventureiro, um freelancer do discipulado. O seguidor não é um descobridor, nenhum pesquisador autônomo, ele é apenas um aprendiz. E aí que nós chegamos no ponto no qual aparece o grande paradoxo dessa nossa afirmação na apostila. É quando eu lhes digo que é preciso limitar-se a Jesus. Parece que isso aprisiona, encastela, oprime, empareda, contém a existência humana. Dizer que alguém precisa se limitar a Jesus parece dizer que nossa personalidade,
sentimentos, expressões, interioridade, potencialidade humana, todas essas coisas têm que ser contidas e amarradas, engessadas numa espécie de camisa de força existencial. Mas não há nada mais falso do que esse entendimento e do que esta compreensão. Porque limitar-se em Jesus é limitar-se no ilimitado, é deixar-se aprisionar pela liberdade, é conter-se no infinito. Minha gente, se houvesse a possibilidade de que as pessoas entendessem que não há nada mais amplo, não há oferta mais generosa, não há espaço mais largo do que esse no qual em Cristo temos a possibilidade de viver, então muitas dessas neuroses e desses entendimentos aprisionantes e dessas compreensões reducionistas ir-se-iam, afastar-se-iam da mente daqueles que pensam que o engajamento radical e comprometido com Jesus implica em algum tipo de afastamento das suas vidas, da largueza na qual a expressão humana possa manifestar-se. É nesse ponto que Jesus aparece como o mestre absoluto da humildade. E eu quero que você preste atenção nisso, por favor. Porque se nós estamos convidando as pessoas para seguirem a Jesus, conforme o próprio Senhor Jesus disse que deveria ser, então é importante que tentemos entender e discernir como é que essa sua humildade aparecia na prática. Vocês lembram-se de que ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Como é que esse coração humilde de Jesus se manifestava no dia a dia? Primeiramente, porque ele viveu uma vida modesta. Vocês lembram-se de que ele foi criado na cidade de Nazaré, da Galileia, está lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 16, que era uma pequeníssima cidade, acerca da qual se dizia ser impossível proceder a alguma coisa boa. Não é? De lá não saía nada. Ninguém jamais explodira para a história de Israel, tendo procedido daquela pequenina cidade. Mas ele aprende a ser gente ali no meio das coisas simples e das coisas modestas, a sua humanidade ali talhada por Deus, e no meio daquele convívio absolutamente simplificado do ponto de vista humano, ele desenvolve essa beleza da sua humanidade absoluta. E mais ainda, Lucas, no capítulo 2, no verso 51, nos dá conta de que ele cresceu submisso aos seus pais, como criança, como adolescente, como jovem. E também, em Marcos, no capítulo 6, no verso 3, se diz que ele aprendeu a humildade trabalhando duro para pôr o pão na mesa. Nós gostamos muito de pensar em Jesus como o filho do carpinteiro. São afirmações que aparecem em Mateus e em Lucas. Mas deixamos de ler Marcos, o mais antigo dos evangelhos, no qual se fala de maneira veemente que ele é o carpinteiro, aquele que furou os dedos com farpas, que enfiou pregos na madeira, que apesar da sua onisciência bateu com o martelo no dedo, e também aquele que talhou móveis e que desgastou-se na perspectiva de fazê-los tornarem-se bonitos, e que investiu horas e horas do seu dia nesse tipo de produção, por cuja produção o pão veio de modo justo à sua mesa. E também, queridos, em Mateus, no capítulo 11, do verso 7 ao verso 15, se diz que ele honrava os profetas. Ele fala de João Batista com uma admiração enorme. Pergunta aos circunstantes: o que é que vocês foram ver no deserto? Foram ver um caniço agitado pelo vento? Foram ver um homem vestido com trajes reais, um superstar? Eu lhes digo que não foi isso que vocês foram ver. Vocês foram ver um profeta, e eu lhes digo mais ainda, ele era muito mais do que um profeta, era a voz do que clamava no deserto. Então diz que dos nascidos de mulher ninguém foi maior do que João, e afirma de maneira peremptória a beleza, a grandeza, a maravilha daquilo que Deus
operara no profeta João Batista. Vejam esta humildade, esta riqueza, esta maravilha. E mais ainda, ele dá atenção aos velhos. Está dito em Marcos, no capítulo 1, versos 30 e 31, como o velho é tratado por ele com carinho. Ele chega na casa de Pedro e dizem que aquela velha mulher, sogra de Pedro, que além de velha era sogra, normalmente discriminada 2 vezes, por ser velha e por ser sogra, é tratada por Jesus com carinho extremoso, que a arranca da enfermidade e a põe de pé com saúde. Mateus, no capítulo 19, versos de 13 a 15, também nos dão conta de que Jesus trata com carinho e com atenção as crianças. É capaz de interromper o seu pronunciamento para agasalhá-las nos braços. E que gesto de extrema humildade, porque os seus próprios apóstolos não foram capazes de entender a grandeza daquele movimento simples. Em João, no capítulo 7, versos de 53 até o capítulo 8, verso 1, se diz que a humildade de Jesus também aparecia em razão de que ele aceitava o improviso de noites mal dormidas. Vocês já viram lá em João 7,53 o que está dito? Após uma conversa, se diz, e todos foram para sua casa. Capítulo 8, verso 1, inicia dizendo, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Cada um para casa, ele para o monte, porque as noites mal dormidas não eram alguma coisa que ofendiam a sua realeza divina, porque ele era manso e humilde de coração. E mais ainda, Lucas, no capítulo 14, versos 15 e 16, nos dão conta de que ele interrompeu um discurso para responder a uma pergunta. Qual é o pastor que anda fazendo isso? Eu, quando sou interrompido, isso mexe com os meus brios. O Lucas, capítulo 8, no verso 3, que diz que ele aceitou ser servido com os bens dos outros. Essa é uma outra coisa difícil, porque só há 2 pessoas que aceitam ser servidas com os bens dos outros. Ou é o bom vivant, o preguiçoso, o indolente, que não quer saber de nada, e quando aparece alguém querendo financiar a boa vida dele, ele aceita com alegria. Ou então é o homem trabalhador e honesto, que se dedica a uma causa superior, não rentável, e por cuja dedicação não lhe é possível amealhar fundos de um trabalho imediato, e ele tem que, com humildade, aceitar ser sustentado por outros. E é isso que a palavra de Deus diz que acontece, porque algumas mulheres que seguiram a Jesus desde a Galileia o serviam com os seus bens, está dito em Lucas, no capítulo 8, no versículo 3. E em 9º lugar, se diz também que ele preparou comida para os seus próprios discípulos. Em João, no capítulo 21, no verso 9, mesmo ressuscitado, a glória não lhe subiu à cabeça. Vejam só, ele ressuscita, vence a morte, mas continua humilde de coração. Convida os seus discípulos para um lanche, e foi ele que preparou o fogo, né? Foi ele que trouxe o peixe, e foi ele que trouxe o pão. Que coisa tremenda, que gesto lindo. Também ele afirma, em João no capítulo 5, no verso 19, que ele estava sujeito à autoridade do Pai, e diz algo extraordinário. Se o filho nada sabe fazer, senão aquilo que vê o Pai fazer. Eu não estou fazendo nada que não seja o que o meu Pai me ensina a fazer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu sou discípulo do meu Pai. Não estou aqui sozinho e largado na vida, eu tenho referências absolutas diante dos meus olhos. E por último, a humildade dele se manifestou no fato de que ele fez questão de não saber tudo. Em Marcos, no capítulo 13, no verso 32, ele diz que há certas datas e prazos e eventos definidos que não competia a ninguém saber, nem a ele, mas somente ao Pai. Para o Pai estava reservado aquele direito, e não há nenhuma manifestação mais bela de humildade do que esta. Meus amados, se queremos aprender com essa humildade de Jesus, temos que aprender a modéstia
temos que aprender o trabalho duro, temos que aprender a submissão, temos que aprender a honrar quem precisa ser honrado, temos que aprender a dar atenção aos velhos, às crianças, temos que aceitar o improviso da vida, temos que saber interromper as nossas coisas programadas, temos que aceitar a ajuda dos outros com um coração humilde, temos que saber servir ao próximo, temos que nos sujeitar à autoridade absoluta que vem de cima, temos que saber não saber tudo com o coração humilde e quebrantado. Para que o discípulo aprenda a humildade nessa caminhada com Jesus, algumas coisas precisam ser entendidas por ele. Primeiramente, o discípulo tem que aprender a aceitar a disciplina. Sem que ele aceite a disciplina, será impossível ser modelado, ser trabalhado na direção de que nele apareça com beleza e com fluidez a humildade. E Jesus ensina essa disciplina aos seus discípulos. Agora prestem atenção. Normalmente, quando nós pensamos em disciplina, pensamos logo em exclusão do rol de membros da igreja. Eu não estou falando nisso. Disciplina é uma palavra que procede da raiz grega, da mesma palavra discípulo. Então, disciplina é o que se faz para gerar um discípulo. Não estamos falando de banimentos, nem de tesouras e de cortes, nem de afastamento das pessoas. Estamos falando em burilamento, em acrisolamento, em trabalho cuidadoso para se formar caráter e vida. Então, como foi que Jesus ensinou a disciplina aos seus discípulos? Primeiramente, ele lhes impôs a disciplina da oração, porque ele orava frequente, cotidiano e sistematicamente, e também deixava os seus discípulos verem que ele fazia isto. Em segundo lugar, ele os ensinou a orar. Eles lhe pediram e ele os ensinou. E também ele os convidava para orar. Vocês se recordam de que lá em Mateus 17, quando Jesus sobe ao monte no qual acontece a transfiguração, ele sobe com o propósito de orar e leva consigo alguns dos seus discípulos. E mais ainda, ele insiste com os seus discípulos na necessidade da oração. Lá no Getsêmani, durante 3 ocasiões, o Senhor Jesus insta com eles para que orem, e orem muito, a fim de que não entrem e não caiam e não cedam e não se deixem seduzir pelas tentações que estavam em volta deles próprios. Assim ele os ensina a disciplina da oração com a própria vida, com os apelos, com a insistência, com a convocação para que eles, juntamente com ele, orassem também. Ele também os ensina a disciplina dos bons costumes. E essa é uma coisa que está faltando entre nós, porque ser discípulo não é ser mal educado. E ser discípulo tem a ver com a nutrição dos melhores costumes que alguém possa ter na sua própria vida. E alguns costumes têm a ver explicitamente com a nossa relação com a caminhada cristã. Outros têm apenas a ver com a produção de certos hábitos sadios. Jesus, por exemplo, nutria o costume de ensinar. Em Marcos, no capítulo 10, no verso 1, se diz que ele ensinava segundo o seu costume. Era uma coisa que ele fazia rotineira e sistematicamente. E mais ainda, Lucas, no capítulo 4, no verso 16, nos diz que ele ia à sinagoga, ou, do nosso ponto de vista, nossa perspectiva cultural, ia à igreja, segundo o seu costume. Discípulos que não têm hábitos, que não têm costumes, que não têm essas referências de coisas que sempre precisam ser feitas porque em si mesmas são boas, são pessoas que ficam soltas e abandonadas vida afora. E também Jesus lhes ensinou a disciplina das palavras. Em Mateus, no capítulo 12, no verso 36, o Senhor Jesus nos ensina que palavras devem ser coisas economizadas, que nós não podemos sair esbanjando palavras, que nós não podemos sair largando vocabulário afora com logorreia desmedida. Caso contrário, poderemos um dia nos assustar com o fato de que no ponto ômega da história, no juízo, nós venhamos a ser cobrados
das palavras impensadas, das palavras frívolas, das palavras fúteis, das palavras vãs, das fofocas malignas e da utilização peçonhenta que tenhamos feito da nossa própria língua. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos para tomarem muito cuidado e acostumarem-se a usar bem as suas próprias palavras. E mais ainda, ele os ensina a disciplina das ações, a disciplina da conduta, a disciplina dos desejos. Vocês vejam em Mateus, no capítulo 18, do verso 6 ao verso 9, como ele fala a esse respeito. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, mas não pratica ações ruins. Ser disciplinado nas tuas ações. Se os teus pés ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, mas não ser tu uma pessoa submetida a juízo por causa das tuas condutas erradas. Se os teus olhos, os teus desejos te fazem pecar, limita-te nisto. Aprende a disciplina em relação a isto, para que seja formada a estrutura de um caráter sólido, densamente cristão. Por isso é que eu quero repetir, que para que o discípulo aprenda a humildade nessa caminhada com Jesus, primeiramente ele precisa aprender a aceitar a disciplina. Disciplina do método, disciplina da hora, disciplina da oração, disciplina dos costumes, disciplina da palavra, disciplina das ações, disciplina da conduta, disciplina dos desejos. E mais ainda, se o discípulo quer aprender a humildade, ele precisa aprender a aceitar fortes repreensões, sem se escandalizar e sem abandonar a caminhada. É Pedro quem nos dá um exemplo de como essa caminhada pode ser dura. Vocês se recordam de que ele ficou com a bola cheia, quando acabou de fazer aquela confissão na qual ele afirmava que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: que coisa boa, Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelou isso, mas foi meu Pai que te deu esse apocalipse, essa revelação de quem sou eu, tirou o véu. E Pedro se encheu de alegria: eu sou o dono da revelação, gente. E logo a seguir, Jesus começa a ensinar a eles, diz o verso 21 de Mateus 16, que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas, e ser aprisionado, humilhado, espancado, julgado, morto. E Pedro, de posse dessa sua sabedoria inerente, que ele julgava agora habitá-lo de maneira definitiva, começou a aconselhar a Jesus: que é isto, mestre? Levante a cabeça, homem. Para que essa mentalidade depressiva? Bom ânimo! Se fosse hoje em dia, ele ia dizer assim: leia um livro do Norman Vincent Peale, ou do Bob Schuller, Poder da Prosperidade. Alguma coisa assim. Nada de cruz. E Jesus olha para trás e diz: afasta, Satanás. Tu não cogitas das coisas de Deus, tu só consegues pensar no sucesso do homem. Agora, imaginem se isso acontecesse entre nós. Ao invés de Satanás ter ido embora, quem tinha ido embora era Pedro, não é? Mas lá o diabo saiu e Pedro ficou. Graças a Deus. Porque Pedro era discípulo. Normalmente o que acontece conosco é o contrário. Qualquer repreensão faz logo surgir o escândalo e as pessoas abandonam a caminhada. E parece mesmo que nós desenvolvemos certas estruturas de membresia na igreja para paparicar as pessoas, e aonde chega alguém falando verdades mais cruas, logo se julga que tal pessoa não tem jogo de cintura e não tem as modelações políticas necessárias à permanência naquela comunidade. Isso me faz lembrar de um certo pregador que foi fazer umas conferências numa igreja na Europa, e uma igreja muito tradicional, onde havia lá gente prima de Calvino e parentes de Wesley, compadres do Whitefield, enfim, a história estava ali na igreja. E o pregador iniciou a sua conferência e começou a encher a igreja, e lá pelas tantas ele notou que havia visitantes em pé. Ele começou a sugerir que os cristãos saíssem dos seus lugares abrigando os outros.
E cada um foi levantando, alegre, dando lugar para os que iam chegando. Mas havia um senhor assentado assim na primeira ou na segunda fileira, que permaneceu impassível. Parecia um passarinho altivo e não se mexeu do seu lugar. Aí então o evangelista disse: já que todos já deram os seus lugares, eu gostaria de pedir ao cavalheiro, membro desta igreja, para dar o seu lugar a um visitante. E ele continuou completamente fechado, engessado, petrificado. E o evangelista pediu: por favor, meu amigo, dê lugar aos nossos visitantes, Jesus vai salvá-los hoje à noite, e tal, aquela coisa toda que vocês sabem como é. Mas ele continuou completamente endurecido, enrijecido, impassível. E ele foi insistindo e pedindo, e o homem indiferente, até que lá pelas tantas ele disse: por favor, dê o seu lugar aqui a esses homens, você está podre de orgulho, rapaz, está podre de orgulho. Podre, está cheirando mal, podre de orgulho. Vocês imaginem, esse homem era o sócio proprietário da igreja, o benemérito maior, e o dízimo dele sustentava o pastor, e essa coisa toda assim, de maneira que ficaram todos em pânico, e o evangelistazinho, desassombrado, continua dizendo: está cheirando mal, está fétido de orgulho. E o homem levantou-se e saiu pelo corredor, bufando de ódio, com vontade de comer antropofagicamente o evangelista. E foi embora. E o evangelista esqueceu o ocorrido, encheu logo aquele banco de um monte de gente, pregou, fez apelo, houve decisão, e ele não quis nem saber do que aconteceu. No dia seguinte, para sua surpresa, aquele baixinho impetuoso estava em pé na porta ajudando a introduzir os visitantes. E o evangelista não sabia o que tinha acontecido e ficou dando graças a Deus, mas atônito, perplexo. Ao final da reunião, ele foi procurado por aquele que estivera podre de orgulho, dizendo: olha, o senhor saiu daqui, eu fui pelo corredor e eu ouvi o senhor gritando: está podre de orgulho, podre de orgulho. E eu fui para casa e cada passo que eu dava eu ouvia aquilo: podre de orgulho, podre de orgulho, podre de orgulho, podre de orgulho, podre de orgulho. Deitei na minha cama e eu virava para um lado era podre, virava para o outro era de orgulho. Uma noite horrorosa, tenebrosa. Até que de madrugada eu não aguentei mais, eu me rendi ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que eu estava realmente apodrecido e fétido de orgulho. Eu estou aqui para pedir perdão ao irmão e a esta comunidade. Eu não estou aconselhando ninguém a sair por aí olhando para os baixinhos altivos e os chamando de podres de orgulho. Mas o que eu quero lhes dizer é que se você é discípulo, precisa aprender a aceitar repreensões sem se escandalizar e sem abandonar de maneira alguma a caminhada. E ainda mais, o discípulo tem que entender que em Cristo a ordem natural das coisas é subvertida. Vocês já leram em Mateus, no capítulo 20, versos de 25 a 28, aonde se diz que nesse projeto cristão as estruturas de poder foram reviradas, houve uma revolução. Jesus disse que os governadores e que os maiorais, na presente ordem de coisas, é que exercem domínio e autoridade sobre aqueles que são os seus comandados. Jesus virou para os seus discípulos e lhes disse: entre vós não será assim. Mas aquele que quiser ser o maior, seja este o que sirva. E aquele que quiser ser o líder, seja esse que manifeste uma atitude generosa de serviço e de humildade no meio da própria comunidade. Meus amados, quase que terminando, para a alegria da maioria, como é que hoje, quando Jesus não está mais de modo físico conosco, nós podemos continuar aprendendo como os primeiros discípulos? Ou seja, preste atenção, por favor.
Hoje nós não temos mais Jesus aqui conosco, quando Ele nos diz assim, venham e sigam-me. Isso não significa mais que essa desembocadura de discipulado tem a ver com uma caminhada histórica e geograficamente definida, seguindo alguém no tempo e no espaço, mas nós continuamos discípulos e Jesus continua vivo, só que essa relação já não é mais física. Por isso, como é que hoje esse aprender a humildade e esse aceitar disciplina, aceitar repreensões, aceitar todas essas coisas que esculpem o discipulado em nós, pode acontecer na nossa vida? Primeiramente, atendendo à disciplina da palavra. Por favor, preste atenção. É preciso atender à disciplina da palavra. Em Hebreus, no capítulo 4, versos 12 e 13, está dito que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, as juntas das medulas, e ela tem o poder de agir como um fórceps, que faz com que toda criatura mostre a sua verdadeira cara, o seu verdadeiro rosto, apareça essencialmente diante daquele para quem todas as coisas estão patentes e estão reveladas. A palavra de Deus diz em 2 de Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que ela própria, a Escritura, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que se hoje eu e você queremos aprender como os primeiros discípulos a realmente seguirmos a Jesus em todos os níveis e também nessa perspectiva do discipulado, o que temos que fazer é atender à disciplina da palavra de Deus. Agora note, preste atenção por favor. Isso só acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus com humildade. Como é que você se assenta para ouvir a exposição da palavra de Deus? A maioria das pessoas que eu conheço assenta-se pensando em quem deveria estar sentado ao seu lado para ouvir aquele recado, né? Alguém senta ali e diz, puxa, pena que a minha mulher não veio hoje. O pastor está logo falando em submissão. E a mulher diz, meu marido faltou, ele está falando de um amor sacrificial. Oh, que aquele indivíduo precisava estar aqui hoje, não é? Eu sempre imaginando quem é que devia estar ali. Olhe, querido, a palavra de Deus só funciona de maneira disciplinar na nossa vida quando nós lemos a palavra de Deus contra nós mesmos, ou quando nós a ouvimos contra nós mesmos. Olhem, a Bíblia foi escrita num contexto cultural, geográfico, histórico específico. Então lá estão, por exemplo, a nível de Novo Testamento, os saduceus, os fariseus, os herodianos, os zelotes, estão os escribas, estão aqueles que manipulavam as estruturas de poder dos dias de Jesus, estão as multidões, estão os coxos, os carentes, os necessitados e os famintos. Então a gente hoje lê o Evangelho e Jesus diz lá em Mateus 23, por exemplo, ai de ti, fariseu hipócrita. E a gente fica pensando naquele sujeito com umas trancinhas assim, um chapéuzão cheio de filactérios e franja, não sei quanto tempo atrás, e se esquece de que aquela palavra de Jesus se aplica perfeitamente à nossa hipocrisia protestante evangélica hoje. É só mudar fariseu por presbiteriano, metodista, batista, é só mudar por pentecostal, é só mudar por católico, ponha lá seu nome, tenha coragem de dizer, ai de ti hipócrita, pense em você, na sua estrutura, pense nos correspondentes. Hoje, há aquelas coisas que Jesus denunciava naqueles dias, para que a palavra de Deus mexa comigo, mexa com você. Caso contrário, ela estará sempre sendo endereçada a uma pessoa antiga, imaginária, que já não tem mais nada a ver com a nossa existência aqui e agora. Em segundo lugar, nós somos trabalhados e disciplinados quando damos atenção à orientação dos nossos guias na fé. Eu quero ler para vocês 2 textos que para mim são de uma beleza, de uma riqueza tremenda, aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 13, sobre essa questão de obedecer os guias, os pastores, os líderes. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, se recomenda, lembrai-vos dos vossos guias,
os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui a recomendação é olhar para trás, lembrar dos apóstolos, lembrar daqueles que nos precederam, lembrar dos melhores exemplos cristãos que já tivemos. E no verso 17, há uma recomendação para que nos deixemos guiar por aqueles que estão vivos hoje. Se diz aqui: obedecei os vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Alguns de nós somos especialistas em desesperar líderes. Eu também quero fazer uma advertência veemente. Nós vamos ficar tristíssimos se de alguma maneira você estiver substituindo a sua obediência devida na sua comunidade ao seu pastor por essa nossa aula aqui no Vindissat. Pelo amor de Deus, não chegue lá dizendo: o pastor Caio disse isso, é diferente do que o senhor diz. Obedeça o seu guia, porque quem presta contas da sua alma é ele, não sou eu, que estou aqui a não sei quantos quilômetros de distância, numa situação cômoda de ensino. Se você quiser ser trabalhado nessa perspectiva da humildade, ouça a orientação dos seus guias na fé. E mais ainda, é preciso atender à admoestação e à disciplina comunitária. Há cerca de 40 mandamentos de mutualidade no Novo Testamento, aonde se diz: admoestai-vos uns aos outros, aonde se diz: exortai-vos uns aos outros, aonde se diz: acolhei-vos uns aos outros, animai-vos uns aos outros. Enfim, toda essa relação mútua, a nível de comunidade, aonde um irmão confronta outro irmão, aonde um ajuda o outro. Atenção, na busca pelo compromisso e pela coerência em Jesus, o discípulo corre o risco de viver uma humilde obediência triunfalista. E nada é mais perigoso do que isso, é pior do que a soberba explícita, pois é uma arrogância vestida de humildade. O aprendiz tem uma forte tendência a compensar as suas entregas pessoais a Jesus, tornando-se um segregário, um sectário, um purista doutrinário. Quando ele não entrega por amor, ele sempre fica fazendo daquilo uma obrigação, e ele compensa essa entrega botando pesos em cima dos outros. Muito facilmente o discípulo confunde zelo com fanatismo, fidelidade com legalismo, paixão com revanchismo, coragem com ódio. É o caso lá de Lucas 9, 55, 56, quando João foi preparar hospedagem para Jesus, que caminhava na direção de Jerusalém, mas o próprio Senhor Jesus manifestou uma resolução tão grande de passar adiante, que os de Samaria nem sequer lhe ofereceram a hospedagem. E João ficou se sentindo ofendido porque o seu trabalho diplomático não foi utilizado. Virou-se para Jesus e disse: mestre, tu queres que eu faça descer fogo do céu para os consumir? Queria fazer churrasco de samaritano. Vejam só que tipo de humildade é esta, não é? Que João está vivenciando. É um zelo estúpido. Não era zelo, era fanatismo, não era fidelidade, era legalismo, não era paixão, era revanchismo, não era coragem, era simplesmente ódio. Conclusão: hoje em dia nós não temos muitos discípulos na plenitude do termo. Nós temos sim dissidentes. De discípulos é só o disse, hífen, dentes. Gente que morde, que se morde. Então somente recebam instruções, repreensões e questionamentos. A maior parte das divisões nas igrejas tem na sua base a realidade da falta de humildade. O aprendizado para o discipulado dispensa os critérios de eliminação por erros e por cabeçadas. Afinal, as instruções já estão dadas. Basta ter a humildade de admitir e a coragem de praticar.